Seja muito bem-vindo, futuro filho de Maria, filha de Maria. Nós estamos aqui na segunda semana da consagração à Nossa Senhora. Estamos nos preparando para nos consagrar à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. E quero te parabenizar mais uma vez, porque você está aqui persistindo. Eu sei que as lutas não são fáceis. Provavelmente vocês devem ter sim enfrentado batalhas espirituais ou devem estar enfrentando batalhas espirituais. Porque isso não é motivo da gente ter medo, tá, gente? Porque com Jesus as batalhas se tornam vitoriosas, né? Com Jesus as batalhas se tornam mais felizes, embora sejam difíceis. As batalhas, as dificuldades na nossa vida sempre vão existir. Mas com Cristo, quando nos decidimos por Cristo, nós seremos, né? Somos muito mais felizes, muito mais realizados nele. Né? Então, se você aí está passando por alguma batalha, alguma dificuldade, pense assim, né? O diabo não quer que a gente se consagre, ele não quer que a gente se entregue a Jesus pelas mãos de Maria. Ele sabe que Maria pode nos aproximar de Cristo de uma maneira inimaginável, né? Então, ele não quer que a gente se consagre, mas é aí que a gente precisa persistir, é aí que a gente precisa enfrentar as batalhas, clamar a presença de Deus, clamar a intercessão da Santíssima Virgem e seguir firmes nesta consagração. Nós estamos na nossa segunda semana, e nessa segunda semana nós vamos meditar no conhecimento da Santíssima Virgem Maria. Então eu peguei aqui um trechinho do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís, número 258, em que ele fala o seguinte: como uma alma é feliz quando está inteiramente possuída e governada pelo Espírito de Maria, que é um espírito doce e forte, zeloso e prudente, humilde e corajoso, puro e fecundo. Então nós vamos nesta semana meditar cada uma dessas características, dessas virtudes da Santíssima Virgem Maria, a fim de conhecê-la melhor e também de imitá-la melhor. Então a gente vai meditar no primeiro dia sobre a doçura e a força de Maria, no segundo dia o zelo e a prudência, no terceiro dia a sua humildade, no quarto dia a sua coragem, no quinto, pureza, e no último, no sexto dia, fecundidade. Então, esses serão os temas que nós iremos meditar nesta semana em que devemos conhecer profundamente a Santíssima Virgem Maria. Então, vamos começar aqui já meditando sobre a doçura e a força de Maria. Eu peguei alguns trechos de livros, principalmente do Tratado de São Luís, para fazer essas meditações. Então eu vou ler esse trechinho em seguida, meditar bem rapidamente com vocês, para que também não fique um vídeo muito longo, uma meditação muito longa, e a gente vocês consigam persistir. Então vamos lá. Vamos meditar primeiramente sobre a doçura da Virgem Maria. Quando a gente reza a Salve Rainha, vida, doçura e esperança a nossa salve, Nós falamos doçura quando a gente reza a Salve Rainha. E São Luís Maria Grião de Montfort, no número 85 do tratado, diz o seguinte sobre a doçura de Maria: ela é boa, ela é terna, não há nela nada de austero nem de rebarbativo, nada de sublime demais ou brilhante demais. Vendo-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol que, pela vivacidade de seus raios, poderia cegar-nos por causa de nossa fraqueza, mas ela é bela e doce como a lua, que recebe sua luz do sol e a tempera para torná-la conforme a nossa debilidade. Então vejam que aqui a doçura de Maria tem a ver com esse acolhimento, com esse aconchego que nós sentimos quando nos aproximamos dela. Então, como São Luís Maria fala, ela é para nós como a lua. Ela nos dá a luz de Cristo, nos oferece a luz de Jesus Cristo de uma maneira que nos acolhe. Então Maria, ela nos oferece a palavra de Deus, ela nos oferece Jesus Cristo de modo temperado, para que possa nos acolher com a nossa debilidade. Então Maria, ela tem essa grande graça de nos aproximar de Jesus de um modo mais fácil. A doçura de Maria, ela adocica a palavra de Deus, ela tempera a palavra de Deus, para que nós cheguemos a Deus de uma maneira mais fácil, mais simples. Então a doçura de Maria tem a ver com esse acolhimento, tem a ver com essa facilidade, essa facilitação para nós chegarmos a Jesus, para nós imitarmos Jesus, para nós vivenciarmos o Evangelho. Às vezes parece muito distante, mas Maria mostra para nós que não é tão distante assim, que podemos, como criaturas, chegar próximos de Cristo através da obediência, através
da vivência das virtudes, né? Através de uma entrega total a Jesus. Então ela nos ensina, ela é doce o suficiente para nos ensinar a sermos mais próximos de Cristo, a imitarmos melhor Jesus Cristo. E depois vamos meditar também sobre a força. E eu peguei aqui uma passagem do Padre Justin, que tem um livro chamado As Litanias da Santíssima Virgem. E ele medita sobre o fato da Virgem Maria ser a Torre de Davi. E aí ele vai dizer o seguinte: uma torre é um edifício elevado, dominando todas as construções ao redor e construída solidamente, na qual a aproximação do inimigo os habitantes do campo e da cidade se refugiam, normalmente. Assim, a bem-aventurada Virgem Maria é uma torre na igreja, porque ela domina todos os que nasceram antes dela, aqueles que nasceram na santidade e foram criados na justiça. Todos os culpados, todos os tristes, todos os afligidos se refugiam nela, e por sua proteção são livres de toda espécie de inimigos. A bem-aventurada Virgem é chamada torre por causa de sua elevação e por causa de sua força. A bem-aventurada Virgem é comparada a uma torre por causa de sua solidez. As torres são edifícios sólidos destinados à defesa de um campo, de uma região, de uma praça, de uma cidade, nas quais, quando de um cerco, de um perigo, os soldados e todo o povo se refugiam para ali ficar em segurança. De lá eles montam guarda e vigiam para todos os lados para impedir que o inimigo entre no campo ou na cidade. Que torre mais forte, mais sólida, mais bela que a Santíssima Virgem! Deus a fortificou de tal modo pela graça que nunca ele se afastou dele. Nem por palavras, nem por ações, nem por pensamentos. Oh, que torre fortíssima foi essa alma abençoada, que o demônio não pode forçar por nenhuma fraude, nenhuma sugestão. Ele não pode nunca ocupar uma só ameia desta torre inexpugnável. É uma torre sólida, fundada sobre a pedra firme de que fala São Paulo. A pedra era Jesus Cristo. É uma torre imóvel, já que Deus no meio dela não será movido. A bem-aventurada Virgem é uma torre forte, porque, tomando nossa defesa contra os inimigos inferiores, ela desarma suas armadilhas, descobre os seus estratagemas, enfraquece o seu poder, quebra a sua força, os põe em fuga e impede-os de nos suplantar e nos vencer. Numa torre, os soldados montam guarda e velam de todos os lados, a fim de que o inimigo não se apodere da cidade ou da fortaleza. Velam na bem-aventurada Virgem como numa torre muito alta, os que estudam sua vida por uma frequente meditação e seguem seus exemplos com uma piedade assídua. Munidos assim, eles evitam todas as armadilhas, todos os estratagemas do inimigo e defendem energicamente a cidade de suas almas contra o ataque do inimigo. Então a Virgem Maria é essa torre que a gente tem que se refugiar, né? Essa torre que a gente tem que correr para estar nela, porque ela foi fundada, essa torre, em Jesus Cristo, né? Esses são os alicerces dessa torre que é a Virgem Maria, é Cristo. Então quando a gente se refugia nessa torre, a gente se liberta das armadilhas do inimigo, a gente se protege das ciladas do demônio. Porque pense, nós estamos no mundo. Nós estamos no meio do mundo, um mundo cheio de pecados, um mundo cheio de mentiras, um mundo cheio de tendências contrárias ao Evangelho. E Maria, ela é essa torre. Quanto mais a gente conhece ela, quanto mais a gente pede a intercessão dela, quanto mais a gente se aproxima dela, quanto mais a gente aprende a ser como ela, a viver suas virtudes, obediência, né? Quanto mais a gente chega próximos dela, mais a gente se torna forte, mais a gente se protege contra os ataques do inimigo. Então não existe outra ferramenta, não existe ferramenta mais incrível e forte do que a Virgem Maria para que a gente se refugie do mal, né? Ela é a nossa grande arma na batalha espiritual. Ela que nos dá forças, porque ela, gente, foi sólida, né? Ela foi realmente uma torre. Diante da proposta do anjo Gabriel, ela disse sim sem pestanejar. Ela se entregou a Jesus de tal forma que nenhuma outra criatura poderia ter se entregado, né? Ela cedeu o seu ventre para formar, gerar Deus, né? Então, Maria, ela é essa torre. Ela foi escolhida por Deus para ser essa torre forte, uma torre que nem o inimigo, nem o diabo pôde abalar. Então a gente não pode ter medo, não pode ter vergonha de se refugiar nessa torre que é a Santíssima Virgem Maria. É essa a meditação de hoje e convido vocês agora a fazerem os exercícios espirituais da segunda semana. Fique com eles. Salve Maria!
Nesta segunda semana, nós rezaremos as seguintes orações: a Ladainha do Espírito Santo, a Ave Maris Stella e o Rosário, ou pelo menos um Santo Terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atende-nos. Deus Pai dos céus, tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tem piedade de nós. Espírito da verdade, tem piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem piedade de nós. Espírito da inteligência, tem piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem piedade de nós. Espírito da piedade, tem piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem piedade de nós. Espírito da ciência, tem piedade de nós. Espírito do santo temor, tem piedade de nós. Espírito da caridade, tem piedade de nós. Espírito da alegria, tem piedade de nós. Espírito da paz, tem piedade de nós. Espírito das virtudes, tem piedade de nós. Espírito de toda a graça, tem piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem piedade de nós. Doçura dos que começam a te servir, tem piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem piedade de nós. Alegria dos anjos, tem piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem piedade de nós. Vitória dos mártires, tem piedade de nós. Ciência dos confessores, tem piedade de nós. Pureza das virgens, tem piedade de nós. Unção de todos os santos, tem piedade de nós. Seja-nos propício, perdoa-nos, Senhor. Seja-nos propício, atende-nos, Senhor. De todo pecado, livra-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livra-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livra-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livra-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livra-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livra-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livra-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livra-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livra-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livra-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livra-nos, Senhor. Pela tua eterna procedência do Pai e do Filho, livra-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livra-nos, Senhor. Pela tua descida sobre Jesus Cristo batizado, livra-nos, Senhor. Pela tua santa aparição na transfiguração do Senhor, livra-nos, Senhor. Pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor, livra-nos, Senhor. No dia do juízo, livra-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós te rogamos, ouve-nos. Para que nos perdoes, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes confirmar-nos em tua graça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes receber-nos no número dos teus eleitos, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes ouvir-nos, nós te rogamos, ouve-nos. Espírito de Deus, nós te rogamos, ouve-nos. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, manda-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, dá-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Consolador, atende-nos. Envia o teu Espírito e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Ave Maris Stella.
Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.